nosso muito obrigado por vocês estarem conosco. Eu quero agradecer a participação de todos e dizer que é muito bom estar com vocês novamente. E estamos com mais um vídeo gravado para a nossa Escola Bíblica Dominical, subsídios para a nossa EBD. Estamos iniciando mais um trimestre com um tema muito interessante. Este tema, ele nos fala sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Essa primeira lição, ela fala sobre o mundo do apóstolo Paulo. Vamos comentar um pouco sobre a realidade do apóstolo no mundo de então e ver qual é a nossa realidade com o mundo em que estamos vivendo hoje. O texto áureo da nossa lição fala sobre disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9,15. Verdade prática diz assim: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Observe que esta lição ela traz informações importantes sobre o ministério do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Nós vamos fazer a leitura bíblica em Atos capítulo 26, de 1 a 7, e já temos como o texto base um texto muito importante que fala sobre o discurso de Paulo em sua defesa, e ao mesmo tempo Paulo está evangelizando o rei Agripa. Observe. Depois Agripa disse a Paulo: permita-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O objetivo geral de nossa lição é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Esta lição, ela fala sobre o mundo do apóstolo Paulo, quer dizer, a realidade em que Paulo viveu, o mundo de então. Quais eram as suas características, quais eram as suas dificuldades, tanto política, cultural, como biblicamente, como esse mundo se apresentava a Paulo, de forma que ele pudesse pregar o evangelho, disseminar a mensagem de salvação. E comparar com o nosso mundo de hoje, o mundo moderno, o mundo tecnológico, o mundo em que nós estamos vivendo, chamado o mundo moderno. O assunto desse trimestre
é muito importante para compreendermos o evangelismo da igreja primitiva e as oportunidades que ela teve e também as oportunidades que nós estamos tendo hoje. Nós vamos passar aqui alguns tópicos, mas nós vamos fazer mais resumos, né? Vamos resumir. Vamos observar que nesta primeira parte da lição, o mundo de Paulo foi o mundo do Império Romano. Nós sabemos que há muito poucas informações acerca da vida cronológica de Paulo, a data de seu nascimento, a formação cultural e religiosa da época, e geograficamente nós vamos ver como estava situada aquela trajetória onde Paulo desenvolveu o seu ministério. Primeiro vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que nasceu na Cilícia, né? Na cidade de Tarso, não é? Por isso que ele é chamado de Saulo de Tarso. Era filho de judeu, embora tenha nascido na Cilícia. Paulo é filho de judeu, por isso ele disse: eu sou da descendência hebraica, judaica. Por que não dizer descendência judia, como costumamos falar? Então, o apóstolo Paulo, ele teve como argumentar acerca da sua descendência. Ele é de descendência judia, né? Ele é de descendência judaica. Então, a geografia do mundo de Paulo, nós podemos perceber que o mundo gentílico ele estava sob o domínio do Império Romano, porque Roma dominava o mundo de então. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35, estava como imperador Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagem missionária ou viagens missionárias, porque, segundo nos informa a história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, não é? E também havia a possibilidade de navegação, embora a gente saiba que era muito difícil naquela época se deslocar. Não vamos comparar como hoje, absolutamente não. Nosso mundo de então tem muito mais probabilidade de oferecer diversos meios de transportes. A gente sabe que o mundo moderno ele veio com a tecnologia para realmente permitir o deslocamento rápido das pessoas, seja de avião, seja de automóvel, seja de outros meios de transportes. Hoje nós temos uma possibilidade maior de alcançar em pouco tempo grandes distâncias. Veja a viagem aérea como são feitas as viagens aéreas. Então hoje nós temos oportunidades diferentes do mundo do apóstolo Paulo. Mas mesmo com toda essa dificuldade, nós observamos que a Bíblia diz que o mundo de então foi alcançado pela palavra de Deus. Eles conseguiram alcançar os continentes existentes. Paulo foi um gigante das missões. Paulo foi o apóstolo das missões, o apóstolo dos gentios. Então, nesta lição, nós vamos observar que Paulo foi chamado para o ministério aos gentios. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria, Deus, na sua presciência, separou Paulo a partir de uma experiência
espiritual impressionante. Por quê? Porque a chamada de Paulo foi uma chamada diferente, muito diferente das chamadas dos apóstolos. Saulo era perseguidor da igreja. Observe que quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que as suas vestes foram deixadas com um certo mancebo chamado Saulo. Então, os judeus, eles costumavam chamar de jovens pessoas que iam até próximo aos 40 anos. Então, nós acreditamos, segundo aqui os comentários da lição e também outros comentaristas que falaram sobre isso, observam que Paulo tinha essa idade, a partir dos 30 até os 35 anos. Então, talvez até menos. E o apóstolo Paulo, a partir daí, quando Deus o chamou, e ele foi convocado para também ser um pregador da palavra de Deus, um missionário, observe que Paulo, durante toda a sua vida, foi realmente na missão, no cuidado de transmitir a palavra de Deus, no cuidado em transmitir o evangelho e edificar as igrejas por onde passava. Nesta segunda parte da lição, nós vamos observar o mundo cultural de Paulo, que é bem diferente do mundo cultural em que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, a língua mundial daqueles dias era o grego. O mundo cultural de Paulo era um mundo onde o Império Romano dominava e ditava realmente as regras para as demais nações. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, não é? E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto grego como hebraico e aramaico. Então Paulo dominava a língua de então, que era o grego. Também o aramaico prevaleceu naquela época devido ao cativeiro babilônico. O aramaico ele foi absorvido, foi aprendido no cativeiro. E depois o aramaico chegou até certa época a suplantar e se sobrepor ao grego e até ao hebraico. Porém, o apóstolo Paulo dominava essas línguas e por isso ele tinha facilidade de deslocamento em diversos reinos, em diversas localidades. Até nós observamos ali em Atos dos Apóstolos, quando ele chegou em Atenas e disputava com os gregos ali no Areópago. Então Paulo tinha uma facilidade muito grande para se comunicar, para transmitir aquilo que ele tinha de transmitir, não é isso? Então, era um mundo cultural diferente. E Paulo foi usado grandemente por Deus para ser um porta-voz, ser um missionário, ser um mensageiro de Deus em terras fora de Israel. Por isso, ele foi chamado o apóstolo dos gentios. Na terceira parte da lição, nós vamos ver agora o mundo religioso de Paulo. O que acontecia naquele mundo religioso de então? Ora, a idolatria permeava, os deuses, eles eram muitos. Nós vamos observar aqui que o apóstolo tinha descendência judaica, ele era de descendência judia, seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, na Cilícia, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto o seu próprio pai. Então o pai investiu muito em Paulo e levou o apóstolo para aprender aos pés de Gamaliel, que era um fariseu, era um mestre fariseu. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Nós encontramos isso em Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 5, que nós vamos ler. Filipenses 3 e 5. Eu convido a todos, nesse instante, para lermos.
Filipenses 3, 5. Observe o que diz a palavra de Deus. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Observe que nós falamos que Paulo é da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, Paulo diz, fui fariseu. Vamos ver o versículo 6? Segundo o zelo, ele diz, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Porque ele era um zeloso da lei. Agora, como era o mundo religioso de Paulo? Vamos ver aqui que ele deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, da lei de Moisés, desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e também Israel. Vamos observar que o mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que nós, nesta época, nesse tempo, possamos pregar com graça o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pregou no seu tempo, vivendo sob a sua época, no mundo religioso da sua época. Paulo foi grandemente usado por Deus, Deus o usou poderosamente e Paulo obteve êxito. Paulo ganhou muitas almas para Jesus. Paulo exerceu um ministério eficaz, próspero, abençoado e profícuo. O Espírito Santo realmente abençoou de maneira especial o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, o mundo religioso de Paulo era um mundo idólatra, porque as nações pagãs, elas realmente eram devotas aos seus deuses. A Grécia, como tinha milhares e milhares de deuses, a exemplo do que nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele diz que achou um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, ele disse, a esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu prego. Porque ele disse, varões atenienses, eu vos vejo muito supersticiosos. Vocês têm deuses diversos. E este Deus que vocês dizem ao Deus desconhecido, este Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu prego. Esse Deus foi quem criou os céus e a terra. Esse Deus foi quem enviou seu Filho Jesus. Esse Deus é o Deus a quem eu sirvo. O mundo religioso de Paulo era um mundo idólatra e realmente existiam deuses pagãos aos milhares. Mas Paulo sempre soube se conduzir e pregar a Jesus Cristo em todas as nações por onde passou. Paulo foi muito perseguido, Paulo foi um apóstolo que realmente teve muita perseguição. Paulo sofreu muito, Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu chibatadas. Ele disse que realmente foi muito perseguido e maltratado. Por isso ele leva as marcas de um verdadeiro missionário, as marcas de um verdadeiro apóstolo. Nem por isso ele quis ser o maior, não, de maneira nenhuma. Ele disse, eu sou o menor dos apóstolos, mas trago em mim as marcas do verdadeiro apostolado. Desde o princípio, a igreja recém-nascida achou-se num mundo multicultural, desde o início. E hoje, o que dizer? Nós estamos num mundo permeado pela idolatria, marcado por tantas diversidades culturais e religiosas, mas nós cremos no único Deus. Nós pregamos o único Deus verdadeiro.
subsistente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Como está escrito: ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele foi o mensageiro de Deus usado para pregar num mundo hostil, idólatra, violento, um mundo, por que não dizer, um mundo selvagem. Mas Paulo triunfou porque realmente o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo lhe conduzia. Por isso que no início da lição, lá no texto áureo, nós lemos assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Não foi somente aos gentios, mas também aos filhos de Israel, nós vemos aqui nestes versículos. Finalizando a nossa lição, nós podemos observar que o autor da nossa lição, desse quarto trimestre, o pastor Elienay Cabral, ele pontuou com muita unção de Deus, ele pontuou os assuntos muito bem detalhadamente, que nós não vamos trazer aqui a leitura completa, porque o objetivo é nós darmos subsídios. A cultura geral da época do apóstolo Paulo adquiriu ao longo da vida, não é, muitos deuses. Aquela época foi uma época de efervescência religiosa, e a cultura geral que permeava era uma cultura idólatra, era uma cultura hostil e oposta aos ensinamentos cristãos. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo foi excelente orador, pregador, ensinador. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional e espiritual. Paulo era dinâmico e proativo. Paulo era um homem grandemente usado por Deus, por isso que Deus disse: um vaso para mim escolhido. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que lhe comunicasse o evangelho. Foi o mundo que Deus abriu para que Paulo comunicasse o evangelho. Esse mundo vivido pelo apóstolo foi um mundo hostil, um mundo mau, um mundo pagão, mas que Deus usou poderosamente o seu servo para a transmissão da palavra de Deus e para a abertura das missões, vamos dizer assim, transculturais, missões além pátria, né? Além mar. E Paulo realmente fez a contento a obra de Deus e honrou o nome do Senhor. Nós queremos agradecer nesta oportunidade a você, prezado amigo, você, irmão, que nos honra com a sua atenção, aos nossos inscritos, aos nossos irmãos. Nós, mais uma vez, queremos agradecer de maneira especial a todos vocês, viu? De coração nós agradecemos. Estas lições que nos falam sobre a vida do apóstolo Paulo são lições importantíssimas. Começando mais um trimestre, falando sobre lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja hoje, para a igreja de Cristo e também para as pessoas que amam a mensagem de Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo neste momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Agradecidos por este privilégio, Senhor, por estarmos na tua presença neste lugar, nesta plataforma, por este meio de comunicação que é a plataforma do YouTube. Senhor, te agradecemos pelo privilégio. Louvamos o teu nome, Senhor, por esta oportunidade rica. Nós reconhecemos, Senhor, que é uma porta aberta para a transmissão da tua palavra, para a transmissão da palavra de salvação, de libertação
e de salvação de vidas. Nós te glorificamos por isso, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos e te agradecemos por isso. Amém e graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.